Resumindo em poucas palavras, vamos desmascarar Moisés e o Deus do deserto. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um homem que o nosso Pai amava muito. Nosso Messias falou uma vez sobre um homem, comparou João Batista, um grande homem. Nosso Messias falou de João Batista. João Batista vivia no deserto, porque a família dele não aceitava o que ele falava. Mas existe um homem aqui que o nosso Pai falou muito bem dele. E se vocês entenderem o que esse homem falou, você desmascara Moisés. Espírito, meus irmãos. Tendo Espírito, vocês vão chegar à verdade. Vou falar sobre esse homem. O nome desse homem que o nosso Pai gostava tanto, o nome dele é Jó. Jó nasceu em Uz, não em Ur dos Caldeus, na Babilônia. Jó nasceu em Uz, na Arábia Saudita. Falava aramaico. Vamos falar um pouquinho sobre o que nosso Pai fala sobre Jó. Jó, meus irmãos, foi um homem que o nosso Pai permitiu que Satanás usasse ele, testasse, castigou Jó de todas as maneiras. Vamos ler um pedacinho de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, Arábia Saudita, falava aramaico, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, ao nosso Pai, e que se desviava do mal. Ele tinha muitas propriedades, riquezas, ele era muito rico, vamos dizer assim, tinha muitos animais. Mas eu quero falar para vocês, meus irmãos, sobre algo que, se você entender o que eu vou falar aqui agora, você desmascara Moisés. Vamos lá? Então, vamos ler Jó, versículo 1, 16. Tenta entender. Eu preciso voltar, meus irmãos. Voltar um pouquinho. Não vamos ler 1,16 agora, senão vocês não vão entender. Vou começar do começo, que é melhor. Satanás o nosso Pai falou para Satanás: o que você está fazendo, Satanás? Satanás respondeu: estou rodeando pela terra. Aí nosso Pai diz assim para Satanás: você viu Jó? Aí Satanás, claro, conhecia Jó. Nosso Pai fala para ele assim: não existe nenhum homem igual Jó na face da terra. Primeiro, por que o nosso Pai falou de Jó, um homem da Arábia Saudita, de Uz, da Arábia Saudita? Ora, se as 12 tribos ou as 12 quadrilhas de Israel é o povo do nosso Pai, por que o nosso Pai falou de um homem da Arábia Saudita? Veja, já existiam as 12 tribos. Jó não era das 12 tribos. E nosso Pai compara e diz: olha, não existe homem na face da terra igual a meu servo Jó. Quando nosso Pai fala isso, já desmascara o sistema de Satanás. As 12 tribos, Moisés, já desmascara. Mas não é isso. Agora eu quero que vocês entendam muito bem o que eu vou falar agora, meus irmãos. Porque é o único jeito de desmascarar Satanás e Moisés é agora. Se vocês entenderem, vocês vão entender o que eu estou falando agora. É bem simples. Vamos ler agora. Então vocês viram, né? Nosso Pai chegou, falou para Satanás: meu servo Jó, não existe ninguém igual ele na terra. E aí Satanás falou para ele assim: deixa eu testar ele. Quero ver se ele não vai blasfemar você na sua cara, na sua face. Vai te ofender, vai deixar de te amar. Aí nosso Pai falou:
Pode ir, mas não toque nele. Presta atenção. Pode tocar nos bens dele, mas nele você não toca. Então, meus irmãos, lendo aí, Jó. Agora, 1:7. Então eu vou ler para vocês. Ó. Então disse. Vai estar escrito aqui, ó. Aí vocês vão ler legal, vocês vão entender legal. Jó 1, versículo 7. Então perguntou o nosso pai a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu Satanás: estou rodeando a terra. E o nosso pai pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém semelhante a ele na terra. Homem íntegro, reto, temente ao Pai e que não se desvia para o mal na terra. Então você vê que Jó era de Uz, da Arábia Saudita, não era das 12 tribos. Nosso pai aqui já mata as 12 tribos de Israel, que é uma farsa, é uma quadrilha, é um bando. Moisés e seu bando. Desmascarando, né, meus irmãos? Já estava na hora, né? Esses pastores evangélicos adoram quem? Moisés, Davi, Salomão, Abraão, né? Mas o pai desses homens era o Deus do deserto. Claro, nosso pai falou com eles para tentar tirar eles da mão do diabo, mas eles não queriam, não quiseram. Agora vocês vão entender. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que o diabo tinha poder? Quando aquele povo saiu do Egito, quem você acha que tirou? Você acha que foi o nosso pai, o Criador do céu e da terra? Você acha? Então hoje você vai descobrir a verdade. Quem tirou aquele povo do Egito foi Yahweh, o diabo, Satanás. Era ele. Você já viu falar das 10 pragas do Egito? Quem você acha que jogou aquelas pragas no Egito? Tem mais uma. Te pergunto, quem foi o homem que fez cair fogo do céu? Se você pergunta isso numa igreja evangélica, todo mundo, eu sei, pastor, Elias. Será? Verdade agora, meus irmãos. Você vai saber quem fazia cair fogo do céu. Tá aqui, ó. Nosso pai mandou pelo servo dele, Jó. Tá preparado? Então vamos lá. Depois que o Satanás começou a testar Jó, Jó resistiu. Olha o que Satanás faz. Satanás fazendo. Olha isso. Marca aí o que eu vou ler agora para você. Vai estar escrito aqui. Marca o que eu vou ler agora para vocês entenderem. Para nós desmascarar Moisés lá atrás. Porque nós temos que ver aqui que o nosso pai, presta atenção, Jó era um homem do nosso pai. Ele diz aqui, não há homem semelhante a ele na terra. Então a gente pode confiar na palavra de Jó. Jó 1,16. Falava ainda, quando veio outro e disse: fogo desceu do céu e queimou as ovelhas e seus servos e consumiu a todos. Só eu escapei para trazer a nova. Presta bem atenção. Nosso pai permitiu que Satanás destruísse a vida de Ló, as coisas materiais que Ló tinha. E aí o que Satanás fez? Cair fogo do céu. Igual Elias fez, né? Presta atenção. Satanás fez cair fogo do céu. Leia de novo. Jó 1,16. As pessoas que estavam no deserto voltaram correndo para falar isso para Ló. E aí a pessoa vem e falou isso para Jó. Falou para Jó, olha, fala que esse ainda que veio e disse, fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Presta atenção, meus irmãos. Fogo caiu do céu, queimou as ovelhas. Presta atenção. Sacrifício. Satanás fazendo um sacrifício. Fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e as pessoas. Satanás queimando aqui. Vocês entenderam? As 10 pragas do Egito
também caiu fogo do céu, pedras de fogo do céu. Note, era Satanás. Tá com dúvida ainda? Tá, né? Então vamos mais uma. Você acha que as 10 pragas do Egito não foi o diabo? Mais uma. Vamos agora para Jó 2:7. Você viu que caiu pedras, né? Satanás fez chover fogo do céu. Foi Satanás. Foi Satanás. Não tenha dúvida. Satanás tinha o poder de fazer isso. Claro, nosso pai tem que permitir. Nosso pai permitiu, ele detona. Ele fez mesmo. Ele fez cair o fogo do céu, matou todas as ovelhas de Jó e os servos deles que cuidavam da ovelha. Morreu tudo queimado. Sacrifício, holocausto. Viu que foi o diabo que queimou as pessoas e as ovelhas. Agora vamos ler Jó 2:7. E saiu Satanás da presença do nosso pai, que estava conversando com o nosso pai. Satanás desafiou nosso pai mais uma vez. E o nosso pai falou assim, é o seguinte, você pode castigar Ló, ferir ele, mas não mate. E aí Satanás foi e aí ele feriu Jó. Vamos ler? Jó 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do nosso pai e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tumores malignos. Você viu? As pragas do Egito também teve tumores malignos. Era o diabo, meus irmãos. Era o diabo. Yahushua, Satanás, diabo, é ele. Javé, Jeová, ele tem vários nomes, não dá para saber. É tanto nome que ele tem que não dá para saber. Foi ele que colocou úlceras malignas no egípcios. Foi ele que fez cair fogo do céu, pedras com fogo no Egito. Foi ele. Sabe por que Satanás estava castigando o povo do Egito? Porque o povo do Egito... Aliás, vou te contar um segredo agora, que os judeus não revelam para você. Por que que os egípcios começaram a escravizar os judeus? Você sabe? Já fez essa pergunta para você? Vai fazer essa pergunta para você mesmo assim. Por que será que os egípcios começaram a escravizar os judeus? Se eles eram bons, eles receberam Jacó com os filhos dele, começaram a alimentar aquele povo, tá tudo passando fome. Os egípcios fizeram o amor ao próximo, alimentaram aquele povo, mesmo não merecendo, porque aquela quadrilha de Jacó, os filhos dele, aquelas 12 tribos, é uma quadrilha. Pegaram José e venderam, aí depois foram lá ainda, tiveram que se humilhar para ter comida para comer. E aí depois eles montaram uma quadrilha, 600 mil pessoas, homens, fora crianças e mulheres, e queriam tomar o Egito. E aí o Egito começou a tomar alguns cuidados. Só que os egípcios não aceitavam o que eles faziam. Você sabe por que os egípcios não aceitavam o que os judeus faziam, os hebreus, os judeus faziam? Você sabe por que os egípcios espancavam os judeus? Sabe por quê? Claro que você não sabe. Ninguém nunca falou isso na internet, nem nas igrejas. Você vai ser a primeira vez que você vai ouvir agora. Sabe por quê que os judeus apanhavam dos egípcios? Sabe por que os egípcios queriam apedrejar os judeus a todo tempo? Porque eles pegavam as crianças e queimavam as crianças vivas. Sacrifícios. Eles, numa certa época do ano, animais, e outra certa época do ano, crianças. Quando os egípcios viam isso, eles pegavam pedra, queriam espancar os caras. E aí Moisés, quando viu os egípcios espancando os hebreus, judeus, porque estavam querendo fazer sacrifício de crianças e nosso pai não permitia isso. Quem pedia para fazer o sacrifício era o próprio diabo, e eles, teimosos, pensavam que era o nosso pai. Claro, Satanás se disfarçou de anjo de luz e enganou todo mundo. E aí eles começaram a fazer sacrifício de crianças, aí os egípcios ficaram loucos. Falaram, vamos escravizar esse povo, deve ser do demônio, não é possível, queimando criança viva. Isso aconteceu no Holocausto. Mas inverso. As crianças alemãs estavam sendo queimadas. Aí depois a coisa muda.